Prezados alunos, prezadas alunas de filosofia, estamos no mundo da filosofia medieval. Como havíamos dito em nosso último encontro de aula, Agostinho é um pensador importante na construção do chamado mundo medieval, no âmbito da filosofia em particular, da teologia também e da cultura em geral. Já que em Agostinho encontramos elementos filosóficos, elementos teológicos, elementos antropológicos e talvez até mesmo elementos sociológicos. É um desses pensadores que marcam época, é um desses pensadores que permanecem com o brilho da sua inteligência ainda, de alguma forma, iluminando pressupostos na construção do conhecimento em eras posteriores. Agostinho, portanto, vai ser o alvo do nosso olhar breve no que diz respeito às considerações teóricas do seu pensamento, para depois estarmos trabalhando de forma mais objetiva o universo da escolástica propriamente dita. Em Agostinho encontramos uma riqueza de pensamentos muito grande, e o seu pensamento é alvo de disputas de análise. Muitos compreendem Agostinho de uma certa forma e outros compreendem Agostinho de uma maneira a contradizer a forma que outros compreenderam. Ele suscita possibilidades interpretativas bem diferenciadas. Agostinho está na base daquilo que nós chamamos de filosofia medieval, porque os temas da filosofia medieval foram, de alguma forma, temas trabalhados no pensamento filosófico-teológico de Agostinho. Quero então fazer um panorama do pensamento de Agostinho. Sua fórmula básica de compreensão dos temas relacionados à teologia, Deus e a sua revelação, que é um assunto que vai interessar bastante a filosofia medieval. Grande parte da filosofia medieval é uma discussão sobre o senso lógico explicativo da pessoa de Deus. Quem é Deus, como ele se revela e qual a linguagem que melhor evidencia o sentido da sua existência e a perspectiva da sua vontade. Grande parte da filosofia medieval é atravessada por essa preocupação temática, uma preocupação temática nascida no mundo da teologia. O que a filosofia faz é ter uma linguagem menos dependente da revelação e mais dependente de um fluxo racional puro. Veja, por exemplo, a tentativa do próprio Agostinho de pensar aspectos da fé a partir da herança de Platão. E Aristóteles servirá como modelo para refletir aspectos de fé no pensamento de Tomás de Aquino. Então, é o mesmo tema, é o tema da questão da existência de Deus e o que se pode dizer sobre Deus, os limites e a capacidade da inteligência humana para falar de Deus e evidenciar a racionalidade da existência de Deus e a racionalidade da teologia cristã. Isso, para a filosofia medieval, é um elemento que se faz com maior recurso da razão autônoma e menos determinação do processo da revelação bíblica, da revelação escriturística. A fórmula básica de Agostinho é: creio para que possa compreender. Então, o ponto de partida dele é sempre a fé. A compreensão vai nascer em função da iluminação gerada pela fé. Se tenho fé, a fé me ilumina. E essa iluminação que a fé traz, através da pessoa do Espírito Santo, vai dar condições ao pensamento e à inteligência de pensar adequadamente a realidade. Então, Agostinho nunca pode ser pensado como um filósofo à parte da sua identidade teológica. O tempo todo a sua identidade teológica está ali estabelecendo os critérios e os parâmetros a partir do qual o seu exercício filosófico se processa. Ele acredita muito que só a fé produz verdadeiro conhecimento sobre Deus. Então há que se ter assim, um esforço filosófico de pensar Deus, mas é a partir do momento em que a fé se coloca como uma realidade na consciência de um determinado indivíduo é que ele pode ter o conhecimento mais efetivo de Deus. Não haveria para Agostinho a possibilidade da filosofia em si mesmo conhecer a Deus. É preciso, para conhecer a Deus mais plenamente, mais perfeitamente, mais amplamente, ser iluminado pela luz da revelação. E a revelação, aí entendendo que é a ação do Espírito Santo
e a verdade registrada nas páginas da Bíblia, das Escrituras. Agostinho tem algumas frases que são importantes de serem destacadas. Ele disse em determinada ocasião: ama e faze o que quiseres. Veja como esse conceito é interessante. O papel que ele atribui ao amor na vida de uma pessoa. Se uma pessoa amar efetivamente, se o amor for uma realidade no seu coração e na sua vida, não vai desejar o mal de ninguém e vai olhar para Deus como sendo a fonte de toda a verdade. Agostinho está apenas refletindo um pressuposto bíblico, quando Jesus disse que a lei toda poderia se resumir no amor. O amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo. Agostinho levou bem a sério essa questão e coloca o amor como elemento fundamental da vida. Se houver amor, não vai precisar haver lei, porque quem ama não fará mal a ninguém. Quem é movido pelo amor será movido pelas virtudes da bondade, da justiça, da generosidade, da solidariedade. Por isso, então, ele coloca o amor como elemento decisivo para formar uma condição humana mais plena. Agostinho também foi um grande escritor, escreveu livros importantes como A Cidade de Deus, onde ele faz toda uma avaliação da diferença de uma cidade regida pelos princípios meramente humanos e uma sociedade que fosse regida pelos princípios e fundamentos divinos. Se preocupou em ter uma espécie de visão do social a partir do legado bíblico, através do legado judaico-cristão. Deu uma contribuição nesse sentido para pensar a sociedade da sua época, fez uma análise bem detalhada e também dá uma contribuição nesse sentido para ver como o pensamento cristão pode operar na análise da crítica de uma realidade social. Pensando essa realidade social a partir da presença ou ausência nela dos valores de virtudes que o cristianismo estabelece como sendo necessários para uma condição humana interior adequada, justa aos olhos de Deus e também um relacionamento social mais firmados em princípios de respeito, de solidariedade humana e de dignidade valorizada de todos. Agostinho teve um confronto de ideias com um pensador bastante conhecido, e isso entra para a história da filosofia e da teologia, que foi Pelágio. Valeria a pena, então, apresentar aqui algumas contradições que houve entre esses dois pensadores. Por exemplo, Pelágio admitia a existência de um pleno livre-arbítrio. Agostinho retrucou dizendo que o homem sem a graça escolhe o mal. Então Agostinho entende que não há mais um livre-arbítrio no homem desde o momento que o pecado se estabeleceu. Esse homem estará inclinado necessariamente, inexoravelmente para o mal. Um segundo elemento, para Pelágio, pecado é ignorância, e Agostinho responde que não, pecado é corrupção de caráter. Não é apenas uma questão de ignorar, não é apenas uma questão de mudar as ideias, mas é mudar o ser, mudar o caráter. E nisto Agostinho está se revelando um autor profundamente identificado com as verdades bíblicas, sobretudo na teologia paulina, e também está se apresentando como um elemento que define uma sólida ortodoxia cristã, tal qual nós aceitamos e reconhecemos no Ocidente. Pelágio vai falar que pecado é simplesmente comportamento errado. E Agostinho responde que também a natureza herdada, não é só a questão do comportamento, é a questão da natureza. Aliás, Agostinho diria que o comportamento revela uma natureza. É aí que está o problema. Pelágio não observou isso, mas Agostinho foi bastante preciso nessa observação. O comportamento errado nasce de uma natureza inclinada para o erro. Essa natureza inclinada para o erro gera os comportamentos errados. E Pelágio, por fim, diz que graça é a vontade livre. E Agostinho responde que a graça é poder que ajusta a vontade humana. Então esse debate entre Agostinho e Pelágio é revelador do quanto Agostinho está ligado a um cenário de ortodoxia cristã e uma ação de inteligência mais identificada com os valores da perspectiva bíblica. Ainda hoje, portanto, essa herança de Agostinho reflete-se no mundo da teologia cristã, assegurando e afirmando valores que a ortodoxia cristã como um todo, independente da sua vertente denominacional, tem abraçado como sendo elemento de verdade de acordo com a revelação bíblica. Agostinho é um pensador importante e ele vai projetar toda essa luz de pensamento no mundo da filosofia medieval. Na filosofia medieval, iremos ver alguns pontos onde será necessário voltar a alguns aspectos do pensamento de Agostinho. Por enquanto, deixemos essas considerações válidas para a nossa investigação da filosofia medieval.